Muito bom dia, meus queridos professores. Sejam bem-vindos ao ProOlímpico, Programa de Aperfeiçoamento de Professores Olímpicos. Eu sou o professor Kleber Assis, trabalho com Olimpíadas de Matemática desde 2004 e o tema da nossa aula vai ser Equações, uma abordagem aritmética. Essa é uma aula para o Fundamental 1, né? Primeiro ao quinto ano, para os professores do Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Né? A gente sabe que no Fundamental 1, assim como no sexto ano, os meninos ainda não começaram a estudar álgebra. E equações faz parte da álgebra, né? Desse grande guarda-chuva da matemática aí que é a álgebra. Mas eles não têm conhecimento ainda de álgebra. Então, por isso que eu quero trabalhar alguns problemas, nós vamos trabalhar alguns problemas, tá? Que podem ser utilizadas equações, ou seja, podem ser utilizados álgebra, mas a gente vai procurar soluções aritméticas, soluções utilizando aritmética, soluções sem precisar utilizar álgebra. Tá? Então, isso é uma característica importante dos problemas de Olimpíada, né? Você tentar uma outra solução, você tentar um caminho diferente. Os problemas de Olimpíada são problemas que exigem bastante esse tipo de raciocínio do aluno. E a maior parte deles, você não tem um caminho só para seguir, né? Você pode tomar outros caminhos. Eu acredito que o nosso objetivo, quando a gente treina os meninos para Olimpíadas de Matemática, um dos objetivos, é claro, é estimular os alunos para que pensem por outros caminhos, né? Às vezes o problema ele não sai por um método tradicional, mas existe um outro caminho, talvez mais simples, talvez não, mas que seja um pouco mais diferente e que não utilize ferramentas tão complexas, né? Então, vamos aprender juntos hoje, ok? Então, pessoal, é, vamos falar um pouquinho da álgebra versus aritmética, né? Então, o que seria isso, né? O que seria essa guerra? Na verdade, não é bem uma guerra, né? Então, são dois grandes ramos da matemática, né? São dois grandes guarda-chuvas da matemática, a álgebra e a aritmética. E eu costumo comparar a álgebra, quando eu falo em álgebra aritmética, quando eu converso com os meninos do Fundamental 2, aí, né, que a gente tem que entrar em álgebra, tem que falar de álgebra, eu costumo dizer que a álgebra, ela lembra um engenheiro, né? Ela lembra um engenheiro, você pode perceber aqui, ó, que tá cheio de ferramentas, né? Ele tem as ferramentas, ele tem que analisar os projetos, ele tem diversas preocupações muito grandes, né? Para analisar em uma obra. E nós temos o pedreiro que na maior parte das vezes utiliza muito poucas ferramentas, né? E ele não precisa ter uma visão de toda a obra em si. E na minha opinião, a álgebra e a aritmética elas funcionam assim, né? A álgebra seria o engenheiro que possui diversas e várias ferramentas, e a aritmética ela seria o pedreiro que não tem tantas ferramentas assim, né? Mas eu não estou querendo dizer que o engenheiro e o pedreiro eles têm a mesma função. Não, de maneira nenhuma. Assim como a álgebra e a aritmética, elas não têm a mesma função. Né? Então, quando a gente vai resolver um problema, alguns problemas eles só podem ser resolvidos ou você não precisa de ferramentas muito complexas, você vai usar aritmética. Outros problemas, eles precisam de ferramentas mais complexas. Aí você precisa usar a álgebra. Né? Então, são dois grandes ramos e o nosso objetivo aqui, se esse cara aqui for a álgebra, esse conjunto aqui for a aritmética, né? Como eu falei para vocês, alguns problemas você vai resolver usando a aritmética, porque são muito triviais. Alguns problemas requerem uma ferramenta um pouco mais complexa, a gente vai usar a álgebra. Mas alguns problemas você pode optar em usar a álgebra ou
a aritmética. E esse é o nosso objetivo, né? É pegar alguns problemas que normalmente são um pouquinho mais complexos, que no ensino fundamental 2 a gente usa a álgebra, mas olhar para esse problema e tentar não usar incógnitas, não usar variáveis que são fundamentais na álgebra, que são características na álgebra. Né? Então, é tentar resolver esses problemas, usando a aritmética. Tá certo? Então, quando a gente tem um problema que, poxa, a gente pode usar álgebra, pode usar aritmética, pode usar os dois, a minha ideia aqui é, junto com vocês, a gente encontrar essa interseção, né? Verificar os tipos de problema, e são muitos, mas os tipos de problema que você pode usar um ou pode usar outro, para nos momentos de treinamento aí com os garotos, né? Com os meninos, com as meninas, tentar dar uma nova visão para problemas que já possuem uma solução clássica. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Então, eu falei bastante, eu não costumo falar bastante, né? Eu não costumo teorizar muito as coisas, eu gosto, acredito que grande parte dos professores de matemática gostam de partir para a prática. Né? Então, a ideia dessa nossa aula vai ser pegar alguns problemas, a grande maioria problemas que apareceram já em Olimpíadas, e olhar para eles de forma algébrica e depois olhar para eles de forma aritmética, ou seja, resolver de duas maneiras esses problemas. Tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo. Resolver problemas, tá? Olhando para a álgebra, olhando para a aritmética. Tá certo? Então, esse vai ser o nosso grande objetivo aí dessa aula. E agora vamos para esses problemas, então, né? Vamos lá. Olha aí, ó, problema 1. Problema 1, ele caiu na OBMEP 2018, nível A. Né? Só lembrando, para quem não começou ainda, para quem não tem experiência com treinamento de Olimpíada ou com Olimpíadas de Matemática, a OBMEP, que é a grande Olimpíada hoje no Brasil, a OBMEP agora tem um nível novo, que é o nível A, que é onde nós estamos. Né? A OBMEP, assim como a OBM, que é mais antiga, né? Tinha os níveis 1, 2 e 3, sendo os níveis 1 e 2 para o Fundamental 2 e o nível 3 para o ensino médio. Também tem o nível universitário. Né? E agora ela tem a OBM. Né? Agora a OBMEP ela traz esse nível A, que seria para o 4º e 5º ano do Fundamental 1. Então isso é novo para a gente. Se eu não me engano, começou nesse ano, 2018, se eu não me engano. 2018, 2017, eu acho que 2018. Tá certo? Que é exatamente o público para essa aula. Os professores que trabalham com o Fundamental 1. Tá certo? Esse nível A. Então vamos para esse primeiro problema. Né? Então esse problema, que é um problema clássico em Olimpíadas de Matemática, não só no nível A, nível 1 também tem bastante problemas que envolvem balança, às vezes até no nível 2 tem problemas que envolvem balança. Né? E a balança ela é clássica para introduzir as equações para os alunos. Né? A balança ela é muito clássica, você falar na balança de 2 pratos. É fundamental você falar na balança de 2 pratos. Né? Porque a equação nada mais é que isso. Né? Você tem duas massas que têm a mesma medida. Né? É isso a equação. Então, toda equação você pode olhar para ela como uma balança de 2 pratos. Tá? Se você tira um elemento de um lado, você tira um elemento do mesmo valor do outro, que ela continua em equilíbrio. Né? Então, essa é a ideia. E aí, quando fala em balança, quase todo ano cai problemas com balança nas Olimpíadas de Matemática. E esse problema aqui, né, vamos fazer a leitura dele. Então é a questão número 12 da prova do nível A da OBMEP 2018. Os 10 bombons da balança têm o mesmo peso. Quantos gramas pesa cada um? Né? Então eles têm o mesmo peso. Nós temos desse lado aqui 8 bombons, desse lado são 2 bombons mais 300 gramas. E essa balança ela está em equilíbrio. Né? Essa balança ela está em equilíbrio. E aí, como eu disse para vocês, a gente vai resolver todos os problemas que eu vou propor aqui de duas maneiras.
Então, a primeira maneira a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai tomar uma abordagem algébrica, né? A gente vai tomar uma abordagem algébrica. E a ideia da álgebra é trabalhar com variáveis, é trabalhar com incógnitas. Essas variáveis e essas incógnitas são letras que representam números. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu quero saber quantos gramas pesa cada bombom. Então, eu não sei quanto pesa cada um, né? E é clássico em matemática, o que a gente não sabe, chamar de x, ok? Então, eu vou chamar de x o peso, na verdade é a massa, mas tudo bem, né? O peso de cada bombom. O peso de cada bombom. A gente chamou de x, né? E aí, como é que fica a nossa equação? Nós temos, de um lado da balança, 8 bombons, então vai ser 8 vezes o x. E do outro lado da balança, pesando a mesma coisa, nós vamos ter 2 bombons mais 300 gramas. E aí a gente montou a nossa equação, né? Nós montamos a nossa equação. Tá? Então, essa é a ideia quando se trabalha com a álgebra, né? Se você não conhece algo, você dá um nome para ele, você chama de alguma coisa, tá certo? E aí, através de equações ou através de expressões, a gente vai procurar o valor desse cara ou o valor da expressão, no caso da expressão. Então, aí a gente só precisa achar o valor do x, né? E aí, por isso que é legal a balança, né? A balança ela é muito bacana. Tá? Então, eu acredito que esse tipo de problema, quando a gente vai introduzir esse tipo de problema, quando a gente vai começar a mostrar equações para os meninos do 7º ano, aí eu já estou falando do Fundamental 2, a balança na sala de aula ela é muito interessante, né? Ela é muito interessante. Eu acho que tudo que seja lúdico e a gente consiga usar nas aulas de matemática são muito importantes, né? Então, e a balança a gente entende o porquê desse 2x que está positivo e passa para cá negativo, né? Então, para resolver essa equação, a gente faz como? Passa todo mundo que tem x de um lado, quem não tem x do outro. É assim que a gente costuma falar em sala, né? Então, com a balança fica fácil de entender o porquê a gente passou esse 2x com um sinal contrário. Na verdade, a gente está tirando 2 bombons de cada lado, né? Percebam que do lado direito, no segundo membro dessa equação, nós tiramos 2 bombons. Tiramos. E do outro lado, no primeiro membro, 8x menos 2x dá 6x. Nós também tiramos esses 2 bombons. Então, nós tiramos 2 bombons, ó, dos dois lados, né? Nós tiramos os 2 bombons dos dois lados. Então, esse tá mais, passa menos, tá menos, passa mais, significa que em uma balança você está colocando ou tirando o mesmo peso nos 2 pratos. É isso que está acontecendo. A mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente costuma falar para o aluno, esse 6 está multiplicando, ele passa dividindo. O 6 está multiplicando, a gente passa dividindo. Na verdade, o que a gente está querendo não é 6 vezes x. A gente está querendo apenas x. Então, se eu tenho 6x e eu estou querendo x, né? Vamos supor que o meu resultado, o 6x, seja 600. Se 6x é 600, então o x ele vale 100. Como é que eu fiz isso? Eu dividi por 6. Então, essa minha passagem aqui, ó, essa minha passagem aqui, de 6x para x, significa que eu dividi esse membro por 6. E olha o que eu estou fazendo do lado direito. Eu estou dividindo por 6 também, né? Eu também estou dividindo por 6. Ok? Beleza? E aí, lógico, 300 dividido por 6 vai dar 50, que é o peso de cada bombom, né? Tranquilo? Então, quando a gente usa a álgebra, né, a gente precisa de uma incógnita ou de uma variável. Aí depende se a gente está falando de uma expressão ou de uma equação. Tá? Então,
E essa incógnita, essa variável, isso que a gente fez aqui, ó, é muito importante, ó, de você dizer, de você apresentar a sua variável, né, a sua incógnita, no nosso caso, uma incógnita. Então, nós apresentamos quem é o X do nosso problema, o que significa o X, tá? Que nesse caso é alguém que a gente não conhece e está procurando, a gente tem que achar, tá certo? Então, assim que a gente resolve esse problema, usando a álgebra. E agora, a gente vai resolver esse mesmo problema, a gente vai fazer isso com todos os problemas, como a gente combinou, usando a aritmética, né? Então, o mesmo problema usando a aritmética. Vou passar o slide aqui, tá? 1, 2, 3 e já. Olha aí, ó. O mesmo problema, só que eu vou usar a aritmética. Então eu não vou ter um X aí no problema. E como é que a gente faz? Usando a balança, esse problema ele é um problema simples porque ele já veio com a balança. Tá? Ele já veio com a balança. Outros problemas um pouco mais complexos, não muito, claro, que sejam parecidos, mas não, se eles não vêm com a balança, é interessante desenhar a balança, tá? É interessante fazer o desenho ali no quadro, ok? Pedir para que os alunos façam no caderno e tentem resolver o problema usando a balança, tá? Então, como é que a gente usa a aritmética? Poxa, isso aqui é uma balança, né? Se é uma balança, se eu tirar um bombom de um lado e eu tirar um bombom do outro, eu continuo com a balança, eu continuo com o mesmo peso. Novamente, eu vou tirar um bombom do lado e vou tirar um bombom do outro. Então, de um lado eu tenho 6 bombons e do outro lado eu tenho 300 gramas. Isso significa que esses 300 gramas eles equivalem a 6 bombons. Como eu quero apenas um bombom, eu quero saber o peso de um bombom, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 300 por 6. Né? Isso é muito importante quando a gente vai trabalhar as 4 operações, o significado das operações. Né? O processo, o dispositivo de divisão, assim como o dispositivo de multiplicação, eles são muito complexos para as crianças do Fundamental 1. É muito difícil ensinar a multiplicação, é muito difícil ensinar a divisão. O processo, o dispositivo que a gente usa para isso, né? Mas o principal é o aluno entender o que significa uma divisão e quando ele vai fazer essa divisão, né? O que significa a multiplicação e quando ele vai fazer essa multiplicação. Então, nesse caso aí, ó, por que a gente vai dividir por 6? Poxa, eu tenho o peso das 6 coisas juntos. Se eu quero de uma só, eu vou dividir esse total por 6. Eu vou dividir esse total por 6. Então, essa significação dos procedimentos de divisão, de multiplicação, eles são muito importantes no Fundamental 1. É muito importante que o aluno chegue no Fundamental 2 já com esse conceito muito, muito bem formado. Tá? E aí a gente vai fazer a divisão aqui, né? Então, fazendo essa divisão, o 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6 dá 30. 30 para 30 dá 0. A gente vai abaixar o 0. Toda vez que você abaixa o 0, você faz a divisão. Tá? Esse 0 ele não pode vir para cá e cair magicamente do outro lado. Toda vez que você desce um 0, você faz a divisão. Tá certo? Então, eu desci um 0 aqui. Ah, mas eu tenho 0, como é que eu vou dividir? Você divide. Quanto é 0 dividido por 6? Ué, 0 dividido por 6 é 0. Se eu tenho 0 bombons para dividir por 6 para 6 crianças, elas não vão receber nada. Então, o resultado é 0. Então, você continua. Toda vez que você desce esse 0, você faça a divisão. Ah, mas e 0 vezes 6? Ué, 0 vezes 6 é 0. 0 para 0 dá 0. Pronto, resolvido. Está aqui. Tá certo? Então, a nossa resposta aí para o problema, 50 gramas, claro, a gente já sabia. Tá? Aí você pode falar assim, esse problema, até quando a gente olha para os dois quadros, né? Vou voltar a tela aqui, ó.
olha a abordagem algébrica e aqui a abordagem aritmética. Você pode falar, você pode falar, não, lógico que esse método, usando a aritmética, até para o aluno, é muito mais simples. Sem dúvida, esse problema ele é muito mais simples e o aluno ele vai resolver usando a aritmética. Né? Então, não é que para você resolver problemas que envolvam equações, e esse é um problema que envolve uma equação, né? Você tem que equacionar aí, né? Você tem que ver quanto pesa cada bombom, você tem que procurar o valor de alguma coisa, então é uma equação. Então você pode falar, não, mas a aritmética é mais simples do que a álgebra. Nesse problema foi mais simples. Em outros problemas, a abordagem algébrica vai ser um pouco mais simples. Né? Então, mas é importante que o aluno do quarto, do quinto ano, ele saiba resolver usando aritmética, mas se você quiser desenhar a balança e já aos poucos começar a introduzir essa ideia de equações para eles, claro, não de maneira tão formal, isso é bem interessante, né? Para quando ele chegar lá no Fundamental 1, no Fundamental 2, no nível 1, nível 2, ele já vai ter que começar a pensar, porque os problemas do nível 1 relacionados à equação, eles já começam a ficar um pouquinho mais complicados para resolver usando a aritmética. Então a álgebra ela é uma mão na roda lá, tá? No Fundamental 2. Tá? Então não é que a aritmética ela é mais simples, lógico, a aritmética ela vai ser mais simples porque você não usa letras, você não tem incógnitas, você usa as 4 operações praticamente. Né? Agora, alguns problemas são muito complexos para você usar aritmética, mas a gente vai tentar, a gente vai resolver todos os problemas, até os mais complexos, usando aritmética. Tá certo? Vamos para mais um problema aí. Vamos lá, vou passar o slide aqui. Ó. Problema 2, 1, 2, 3 e já. O problema 2 é também dessa mesma Olimpíada, da UBMEP 2018, nível A. Tá? Na figura, quantos quadrados brancos você deve pintar de preto, de modo que o número de quadrados pretos fique igual, olha aqui, ó, igual. Esse termo aqui, ele te dá ele te dá uma garantia de que você tem uma equação aí, se você quiser, né? Você tem uma igualdade aí, né? Ok? Então, o número de quadrados pretos tem que ficar igual ao número de quadrados brancos. E aí, ó, eu vou fazer uma abordagem algébrica desse problema. E aí você pode olhar e falar assim, poxa, mas esse problema é tão simples, o aluno ele vai fazer experimentando, ele vai fazer testando. Isso é maravilhoso. E a gente tem que estimular muito isso nos alunos. Né? Não só em treinamentos olímpicos, mas na sala de aula. O aluno ele tem que experimentar. Né? Ele tem que olhar para o problema e ele tem que fazer alguns testes. Isso faz parte, né? A gente testar. A gente faz isso o tempo todo, né? Às vezes a gente, em uma turma, a gente tem que repetir a mesma aula 3, 4 vezes e logo na primeira aula a gente já percebeu que aquela abordagem, aquela resolução, ela não funcionou. E quando a gente vai para as próximas turmas, a gente muda a abordagem e fala, pô, foi melhor assim. Então a gente tá testando. E é importante que o aluno faça esses testes. Né? Ele sozinho ele faça isso. Tá? Então esse problema, o aluno ele não tem que usar álgebra. Né? Mas como eu disse, todos os problemas aqui que ficam naquela interseção da álgebra e da aritmética, a gente vai usar resolver das duas maneiras. Né? Até porque você pode ter um expoente ali no seu treinamento, ali um aluno de quinto ano, né? Ou para quem já está também no nível no Fundamental 2, o aluno do sexto ano, é aquele aluno que ele quer algo mais, ele já tá buscando algo mais. E aí você já pode mostrar esse tipo de coisa para aquele aluno que já está um pouquinho à frente. Né? Então, o que a gente tem aqui? Eu quero saber quantos quadradinhos eu tenho que pintar, né? Quantos quadradinhos eu tenho que pintar, quantos quadradinhos brancos eu tenho que pintar de preto. Então eu vou chamar de x, né? Eu vou chamar de x essa quantidade, né? X vai ser o número de quadradinhos que nós vamos pintar de preto. Claro que se a gente vai pintar de preto, ele é branco, né?
Ok? Beleza? Então, no final, eu quero que essas quantidades elas sejam iguais. Então, como é que vai ficar no final? Quantos quadradinhos pretos eu vou ter no final? Eu já tenho 4 quadradinhos pretos e eu vou pintar mais x quadradinhos de preto. Eu tenho 4 e eu vou pintar mais x. Né? E brancos? Aqui são os pretos. E depois que eu pintar, quantos quadradinhos brancos eu vou ter? Bom, inicialmente eu tenho 8 quadradinhos brancos. Mas desses 8, x deles eu vou pintar de preto. Então, x deles vão deixar de ser brancos. Então, da quantidade total de brancos, eu vou tirar x. E aí, no final, essas quantidades elas vão ser iguais. Elas se equivalem. Né? Ok? E agora a gente resolve essa equação. Né? A gente vai resolver essa equação do primeiro grau bem simples. Né? Aí vem aquela história, né? Vamos passar. Quem tem x, a gente passa para o lado esquerdo. O que a gente está fazendo, na verdade, ó, por que esse x está negativo e ele vem para cá positivo? Porque eu não quero x do lado direito. Se eu não quero x do lado direito, eu vou tirar o x do lado direito. Mas esse cara é negativo. Como é que eu tiro alguém negativo? É só somar x, né? Então, se eu somar x, eu coloco o x do lado direito. Eu tenho menos x. Se eu coloco o x ele se cancela. O x desaparece. Então eu vou somar x dos dois lados. Né? A mesma coisa o 4. O 4 está positivo, por que ele vem para cá negativo? Eu vou tirar 4 dos dois lados. Né? E aí agora é só resolver. Então a gente vai ficar com 2x igual a 4. Claro que se 2x é 4, o x ele tem que ser 2. Aí é legal essa passagem aí, quando vocês estiverem trabalhando com os alunos. Lógico que isso aqui já é uma... vocês vão trabalhar em sala de aula, no regular, no 7º ano, é perguntar para os alunos por que o x vale 2. Né? Alguns alunos com certeza vão responder que o 2 ele passou dividindo, que na verdade você dividiu todo mundo por 2. E alguns alunos vão dizer que é porque 2 vezes 2 dá 4, ou seja, eles adivinharam, né? Eles experimentaram. Né? Poxa, qual o número que multiplicado por 2 dá 4? E essa experimentação é muito, muito, muito importante. Tá bom? Ok? Vamos lá? Agora, lógico, né? A gente resolveu isso de forma algébrica. Os alunos com certeza vão resolver experimentando, né? Vão fazer por tentativa e erro. E aritmeticamente, como a gente ia resolver isso? Né? Como é que a gente pode resolver esse problema aritmeticamente, né? Com o olhar da aritmética para ele? Vou passar o slide aqui, ó. Então, na figura, quantos quadrados brancos a gente deve pintar de preto? O mesmo problema, mesmo problema. Então, o que a gente tem, o que a gente sabe desse problema... Perdi minha... Pronto, tá cheio de novo. O que a gente sabe desse problema é que nós temos 8 quadradinhos pintados de branco e nós temos 4 pintados de preto. Ok? 8 pintados de branco e 4 pintados de preto. A diferença entre o número de quadradinhos brancos e o número de quadradinhos pretos é 4. A diferença é 4. Eu não quero que haja diferença. Eu não quero que haja diferença. Então eu quero que essa diferença fique metade branca e metade preta. Então a diferença entre eles, a diferença é de 4 quadradinhos. Eu não quero que haja diferença. Eu não quero que haja diferença. Esses 4 eu quero metade branco e metade preto. Então essa diferença eu vou dividir por 2. Porque eu quero metade branco, metade preto. 4 dividido por 2 dá 2. Pronto. Ou seja, são 2 quadradinhos que a gente vai ter que pintar de preto. Vão ser 2. Então, desses 4, essa diferença 4, desses 4 brancos que estão sobrando, nós vamos ter que pintar 2 de preto. Ok? Beleza? Tranquilo?
Então também dá para fazer esse problema olhando para a aritmética, mas a gente sabe que o aluno, esse tipo de problema, ele vai resolver até de maneira simples, né? Por tentativa, né? Poxa, se eu pintar um não fica igual, poxa, se eu pintar dois, opa, ficou igual, resolvido o problema, né? Então, eu acho isso muito importante. Mesmo os problemas simples que os alunos já conseguem resolver, é interessante nos treinamentos que esses alunos eles conheçam um novo caminho, seja esse caminho envolvendo aritmética, seja o caminho já para os alunos um pouco mais avançados, um pouco mais maduros, envolvendo a álgebra, tá bom? Vamos lá, mais um problema. Deixa eu passar o slide aqui, mais um, 2, 3 e já. Problema 3. Esse é problema do nível 1 já, tá? É um problema do nível 1, mas que a gente já pode trabalhar com o nível A. Tá? A gente já pode apresentar esse tipo de problema em treinamentos de Olimpíada. A gente já pode apresentar esse tipo de problema no nível A. A professora Elisa aplicou uma prova para 5 alunos. A nota de um deles foi 8. E a média das notas dos 4 alunos foi 7. Eu peço perdão aí, eu não sei se a média aritmética, né? Lógico, eu não sei exatamente em que ano ela é introduzida aí, de acordo com o nosso currículo, tá? Em que ano ela é introduzida. Mas os nossos alunos, eu acho que sempre que a gente tem oportunidade de levar a matemática para a rotina deles, ou, eu costumo dizer, trazer a rotina deles, trazer uma experiência deles para a matemática, isso é muito, muito, muito importante, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso. E a média, mesmo ainda não tendo sido formalizado, seja no terceiro ano, no quarto ano, ele tem as notas dele ali, ele tem que saber quanto que ele precisa para passar, ele tem que saber de onde saiu aquele número. A média dele foi 9, a média dele foi 8, de onde saiu aquele cara, né? E para você fazer uma média, você precisa de quê? De 2 operações. Você precisa de soma, a operação de adição, e a operação de divisão. Então a média é um assunto de matemática que está na rotina dele e vai acompanhar a vida dele por toda a carreira escolar dele. Então a gente não pode deixar de todo ano falar da tal da média. Né? Como é que a gente vai calcular a média? Vamos lá, cada um calcule a sua média aí. O João tirou 6 na prova e tirou 8 na outra. Qual vai ser a média do João? Como é que você faz essa conta aí, João? Então isso é muito, muito, muito importante. Tudo que eles utilizam, né, no dia a dia, a gente cobrar isso deles. Né? E vamos lá então. Então a média dos outros alunos, dos outros 4 alunos, foi 7. A pergunta é qual foi a média das notas desses 5 alunos? Então vamos supor que sejam 5 alunos, a gente pode dar nome para esses 5 alunos, né? E eu vou trabalhar com a álgebra, então são 5 alunos, eu não sei a nota de ninguém, eu vou ter 5 incógnitas, né? Então vamos supor que A seja a nota da Ana, B seja a nota da Bruna, C seja a nota da Carla, D a nota da Daniela e a nota da Esmeralda. Né? Bom, como é que a gente encontra essa média? Soma A mais B mais C mais D mais E e divide por 5. É isso que a gente está querendo saber. É isso que a gente quer saber. Né? A gente soma e divide por 5. Ok?
A gente sabe que dá para a gente montar equações. Eu não vou montar a equação, não. Eu prefiro resolver essa expressão. Tá? Aqui a gente tem uma expressão, né? O A, o B, o C, o D, o E são variáveis aí para a gente, né? Então, eu prefiro nesse caso aqui. Ok? A gente pode escrever esse problema assim, ó. A gente pode, ó, A dividido por 5 mais B mais C mais D mais E dividido por 5. Da mesma maneira que soma de frações com o mesmo denominador, a gente pode somar numerador e mantém o denominador, a gente pode fazer o contrário. A gente pode separar uma fração em duas, em mais frações, né? Desde que a gente mantenha o mesmo denominador. Ok? E a gente sabe qual é a nota. A gente sabe qual é a nota da. A gente sabe qual é a nota da Ana, né? A nota da Ana é 8. Ok? A gente sabe. Agora, B mais C mais D mais E é a soma das notas das outras 4 alunas. Né? Se eu dividir por 4, eu resolvo o problema, porque a soma dessas notas dividido por 4 dá 7. Ah, mas e dividido por 5? Vamos lá. Isso aqui é uma fração. Qualquer número eu posso multiplicar e dividir pela mesma coisa. Né? Então eu vou pegar essa fração, multiplicar e dividir por 4. Ó. Eu vou multiplicar e dividir por 4. Tá certo? Ok? E nós sabemos que a multiplicação ela é comutativa, né? Tanto faz eu multiplicar, eu fazer 5 vezes 4, como 4 vezes 5. É indiferente. Então eu posso escrever, ó, essa passagem assim, ó. Pronto, a multiplicação é comutativa. Né? Então, se eu tenho 5 vezes 4, eu tenho o produto de duas frações, é numerador com numerador, denominador com denominador. Não é isso? Então, pronto. Isso aqui é a média, cara. Olha que delícia, olha que maravilhoso. Isso aqui é a média. Ó. Isso é a média, né? Das 4 alunas. E a média das 4 alunas é 7. Então, a gente vai ter 8 dividido por 5, mais 7 vezes 4 quintos. Se você quiser dividir o 8 por 5, dividir o 4 por 5, fique à vontade. Mas essa expressão numérica aqui é mais simples a gente resolver assim. Ó. Multiplicar um número por uma fração, a gente multiplica o número pelo numerador. Né? Então, 7 vezes 4, 28. E agora nós temos a soma de fração. A soma de frações com o mesmo denominador é só somar numerador. 8 mais 28, 36, dividido por 5. Né? E quanto é 36 dividido por 5? Você pode fazer a divisão usando o dispositivo de divisão. 36 dividido por 5, isso aqui vai dar 7. 7 vezes 5, 35. 35 para 36 dá 1. A gente vai colocar um zero aqui. O primeiro zero sempre a gente paga com uma vírgula, né? 10 dividido por 5 dá 2. Pronto. Esse resultado é 7,2. Agora, dividir por 5, eu gosto de ensinar os meninos a multiplicar em cima e embaixo por 2. Assim como você pode dividir o numerador e denominador de uma fração pelo mesmo número, para simplificar essa fração, você pode multiplicar. E aí olha o que acontece quando você multiplica em cima e embaixo por 2. 72 dividido por 10.
Claro que é muito mais fácil dividir por 10, né? Então, isso aí vai dar 7,2. Essa é a nossa média, era isso que a gente estava procurando, né? Desde o começo. Ó. A gente começou procurando a média. Né? Tá aqui, ó. Ok? A média das 5 notas. Então, a divisão por 5 é muito mais fácil você multiplicar por 2 do que dividir por 5, né? E foi isso que a gente fez, a gente multiplicou por 2. Ok? Então, esses atalhos em matemática, como multiplicar em cima e embaixo por 2, eu gosto eu gosto de trabalhar com os alunos, não só no treinamento de Olimpíada, né? na sala regular. Eu gosto de trabalhar esse tipo de detalhe com eles, né? Esse tipo de atalhos com eles gostam bastante, né? Porque fica mais fácil, não só para ficar mais rápido para eles fazerem, mas para o tempo todo estimular as propriedades de matemática. A gente precisa estimular essas propriedades, a gente precisa estimular. Né? A gente não pode se esquecer que a matemática, a gente não pode esperar que o aluno ele tenha a matemática no cotidiano dele. Embora nós sabemos que existe a matemática no cotidiano dele, mas se não fizer significado para ele, se ele não conseguir associar essa matemática do cotidiano com a matemática da sala de aula, não faz, não ajuda, né? Não ajuda. Então a gente tem que lembrar que o aluno, a gente assim, tem que esperar que o aluno ele tenha apenas aqueles encontros em sala de aula para falar de matemática, né? Ok? Porque para alguns essa matemática da sala de aula vai ter significado fora, para outros não vai ter. Né? E aí é sempre bom lembrar dessas propriedades em sala de aula. É sempre importante estar lembrando. Né? O pessoal que também trabalha com Fundamental 2, quando os alunos começam a estudar álgebra, cara, a álgebra não tem significado na rotina do aluno, a álgebra. Né? Então, poxa, a fórmula resolutiva de equação de segundo grau, a famosa fórmula de Bhaskara, ele nunca vai usar no cotidiano dele. Então é na sala de aula que a gente precisa lembrar, disso. Tá? Ficar o tempo todo lembrando dessas propriedades, tá? Dos teoremas, dos postulados, enfim. Essa foi uma abordagem algébrica. Vamos para uma abordagem aritmética, até porque assim como no nível A a gente não pode usar álgebra, no nível 1 a gente também não pode usar álgebra, porque o nosso aluno do nível 1 ele é do 6º e do 7º ano. O aluno começa a estudar álgebra no 7º ano, só que do meio para o final. Então eu não posso ter um problema de Olimpíada de Matemática do nível 1, que é para 6º e 7º, em que a única solução ela seja algébrica. Eu não posso ter, não posso. Tá? Então, e como é que a gente resolveria esse problema? De forma aritmética. E aí, eu vou passar o slide. E aí, é importante a gente definir algumas coisas, né? Então, qual é o conceito de média? O que significa a média? E aí, um problema como esse, é interessante a gente falar um pouquinho de média, né? Que você vai simplesmente usar média, mas a gente sabe que se trata da média aritmética, né? Então é falar um pouquinho da média aritmética e até das propriedades, né? Então, o que significa que a média de 4 alunos foi 7? O que significa isso? Que somando todas as notas e dividindo por 4, o resultado dá 7. Né? Mas o mais importante é saber que, vamos supor que nós tenhamos 2 alunos apenas, apenas 2 alunos, tá? Então nós temos 2 alunos aí e a média foi 7. Um tirou 9 numa prova e 5 na outra. Um aluno tirou 9 e o outro aluno tirou 5. A média dele vai ser 7. Né? Se um tirou 8, supondo que sejam só 2 alunos, para ficar mais fácil, tá? E toda vez que você vai trabalhar com exemplo, aqui nós temos 4 alunos para trabalhar com média. Para a aula,
façam eles esquecerem do enunciado, e aí você vai trabalhar alguns exemplos. Trabalhe com exemplos mais simples, né? Então aqui eu estou trabalhando com exemplos usando 2 alunos apenas, né? Então, se um tirou 8 e o outro tirou 6, a média também vai ser 7. Se os dois tirarem 7, a média também vai ser 7. E aí a gente pergunta por que isso está acontecendo. A gente precisa ouvir dos meninos, entender como eles pensam, o porquê desse 7. Se eles conseguem descobrir o porquê desse 7. Por que está dando sempre 7? Muito simples. Está dando sempre 7 porque a soma das notas é a mesma. Então, toda vez que a soma de 2 notas for 14, a média vai ser 7. Então, não importa a nota de cada um. O que importa é a soma das notas de todos eles. Né? Então, como são 4 alunos, a soma das notas de 4 alunos tem que dar quanto? Vai ter que dar quanto? A soma para que a média seja 7. Como são 4 alunos, você pode considerar que todos tiraram 7. Ou seja, 4 vezes 7, 28. A soma vai ser 28. Ah, mas e se nem todo mundo tirou 7? Não importa. Não importa. Mas se a média é 7, com certeza a soma das notas, com certeza absoluta, a soma das notas vai ser 28. Ok? Vai ser 28. E aí, se a soma das notas de 4 alunos é 28, a soma das notas dos 5 alunos vai ser quanto? 28 mais 8. Ou seja, 36. Como a gente quer a média, a gente vai dividir pelo número de alunos. Então, são 5 alunos. A média das notas vai ser 36 dividido por 5. E aí você pode falar naquele detalhe, né? Toda vez que a gente precisa fazer uma divisão, é explicar que essa divisão esse dispositivo aqui, ele representa muito a divisão, né? Todo aluno do Fundamental 1, a partir do 4º ano, ele olha para isso e ele sabe que isso aqui se trata de uma divisão, né? Mas não se esqueça de o tempo todo relacionar a divisão a essa representação aqui, ó. A fração, ela não deixa de ser uma divisão, né? A fração, ela não deixa de ser uma divisão, tá? Ok? E aí a gente sabe que esse resultado vai ser o nosso 7,2, como a gente já havia encontrado. Tá? E aí, novamente, você pode falar assim, poxa, Kleber, mas esse método, essa abordagem aritmética, ela é muito mais simples, ela é muito mais clara para o aluno. Sem dúvida, ela é mais simples, ela é muito mais clara para a gente, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode deixar de, no caso do nível A ou do Fundamental 1, né? Principalmente do nível A, a gente, para os alunos que tem um pouquinho, os alunos que estão um pouquinho mais à frente num treinamento de Olimpíada, a gente não pode deixar para aquele aluno mais curioso de apresentar uma solução, de construir, né? Não é apresentar, é ir construindo com eles uma solução como essa, né? Porque se a gente está treinando e percebe que os alunos eles querem algo mais, eles querem avançar, a gente já consegue mostrar alguma coisa assim, né? Ah, mas é complicado. Pô, é isso que eles gostam. O menino adora, o menino que estão em treinamento de Olimpíada. Quanto mais cheio, eu nunca vi. Parece uma doença isso que os meninos têm. Quanto mais cheio o quadro, quanto mais demorada a solução, mais eles vibram. Às vezes eles não entenderam nada daquele quadro cheio de coisa, mas eles adoraram aquilo, eles ficam maravilhados com aquilo. Ninguém dorme em aula de treinamento de Olimpíada quando a solução ela é grande, né? Então também ter essa sensibilidade, né? É sentir se os meninos
no treinamento se eles querem que você vá um pouquinho além ou se eles estão um pouquinho ainda inseguros, né? Então é sentir isso, né? E não só no treinamento, né? É utilizar essas provas de Olimpíadas que têm problemas muito interessantes, problemas que fogem dos problemas dos livros. Esses problemas eles fogem dos problemas dos livros, né? Os problemas de Olimpíada. Né? Você precisa de um pouquinho de raciocínio lógico ali, você precisa de um pouquinho de raciocínio, né? Raciocínio lógico para resolver. Então são questões mais inteligentes, são questões mais interessantes, são questões que põem o aluno para pensar. Então, lógico que nem todos os problemas, mas a maior parte dos problemas das provas da OBMEP em especial são provas maravilhosas, são problemas maravilhosos. A gente tem que trabalhar em sala de aula, a gente tem que levar em sala de aula, né? A gente tem que instigar esse aluno, né? Por dois motivos. Primeiro, para dar uma visão diferente daquela matemática encaixotada que a gente muitas vezes acaba tendo que trabalhar em sala de aula, né? Então, é tentar desenvolver um pouquinho mais além o raciocínio dos garotos. E também para você começar em sala de aula a descobrir o menino que tem um pouquinho mais de aptidão, né? E começar a trabalhar com esse garoto, né? Ok? Ou com essa garota. Vamos lá. Vou passar aqui mais um probleminha. Problema 4. A gente voltou para o nível A aí. Carlos escreveu um número em cada uma das 4 casas do tabuleiro ao lado. A soma dos números escritos na primeira linha é 8. Está aqui, as linhas horizontais, né? Na segunda linha é 3. Na primeira coluna é 7. O que a gente está procurando é qual a soma. A gente não quer saber quais são os números, e sim qual a soma dos números. O nosso aluno, quando ele olha para um problema como esse, ele vai ficar experimentando, né? Ele vai ficar experimentando. Poxa, se eu colocar 5 e 3 aqui eu colocar 2, aqui vai ter... Ele vai ficar experimentando, né? E muitos dos problemas, principalmente dos níveis A e 1, os nossos alunos eles conseguem resolver assim experimentando, né? Testando por tentativa e erro. Claro que eles acabam demorando um pouquinho mais em grande parte dos problemas, mas eles conseguem resolver. Eles conseguem resolver. Beleza? Tá carregando aqui. Então, cara, se eles conseguem resolver, excelente, perfeito. Mas no treinamento, em especial, a gente precisa dar um caminho diferente dessa tentativa e erro, né? Tem que ter esse caminho, tá certo? E explicar o tempo todo para eles. Fala, poxa, professor, mas eu testei aqui, eu já vi logo que era esse. Fala, excelente, meu amigo, que bom, minha amiga, que você conseguiu encontrar essa solução rápida. Mas com o passar do tempo, os problemas começam a ficar um pouquinho mais complexos e você não vai mais conseguir testar, né? Então, no nível 2, por exemplo, esse problema não teria 2 linhas e 2 colunas, ele teria 3 linhas e 3 colunas. E aí, para você ficar testando, seria muito, muito, muito mais complicado, né? Beleza? Então, ó, vamos lá. Como é que a gente poderia resolver usando algebricamente isso aqui? Poxa, eu tenho 4 casas aí, são 4 números, eu não conheço nenhum. Vou chamar o primeiro de x, vou chamar o segundo de y, vou chamar o terceiro de z e vou chamar o último de w. Né? E agora eu vou montar as minhas equações. Né? Eu vou montar as minhas equações. Então, x mais y tem que ser 8. Z mais W tem que ser 3. X mais Z tem que ser 7. E aí, nós temos um problema muito, muito complicado, que não é da rotina nem do aluno do nível 2, nem do 8º e do 9º ano. No 8º e no 9º, que a gente estuda sistemas lineares de equações, tá? Sistemas lineares de equações do primeiro grau, a gente costuma trabalhar esse tipo de problema. Por quê? Porque para encontrar x, y, z e w, nós precisaríamos
de mais uma informação. Porque nós temos 4 incógnitas. Se nós tivermos 4 incógnitas, para conseguir resolver o sistema achando o valor de cada uma das incógnitas, nós precisamos de pelo menos 4 informações. E nós só temos 3 informações. Então, lá no ensino médio, lá no segundo ano do ensino médio, o aluno vai ver que esse sistema é um sistema possível indeterminado. Ele admite infinitas soluções. Poxa, Kleber, mas como assim infinitas soluções? Pô, meu amigo, olha aqui, ó. O x, o y, o z e o w, eles podem ser diversos valores. Mas a soma dos números da segunda coluna, y mais w, ele vai ter um resultado só. Então, eu não consigo achar o y, eu não consigo achar o w. E os nossos alunos, quando eles se deparam com esse tipo de problema lá no 7º ano, no 8º ano, né? Para trabalhar um pouquinho, sistemas lineares um pouquinho mais complexos. Então, lá no 8º ano, ele vai começar a isolar o x, substituir, isolar o y, substituir, e ele não consegue achar resultado. Né? Mas por quê? Isso é muito, muito importante quando se trata especialmente de Olimpíada de Matemática, mas eu gosto de falar isso nas aulas regulares. O que a gente quer? O que a gente está procurando? Então a maioria dos alunos vai voltar, vai tentar resolver e vai voltar lá para sua mesa e falar: poxa, professor, eu não consigo achar o X, eu não consigo achar o Y, eu não consigo achar ninguém. Porque ele está procurando errado. O que a gente está procurando não é o X, não é o Y, não é o Z e não é o W. O que a gente está procurando aqui, ó, é a soma dos números da segunda coluna. A soma dos números da segunda coluna é Y mais W. É isso que a gente está procurando. É isso que a gente está procurando. Y mais W. E aí, como é que a gente vai achar esse Y mais W? Vamos lá. Nós temos 3 equações. Nós temos 3 equações. Você poderia resolver pelo método da substituição. Mas vamos somar essas 3 equações. E Olimpíada é muito comum resolver problemas envolvendo equações dessa forma, somando todas as equações. Somando todas as equações, ó, do lado esquerdo eu tenho x mais x. Eu tenho z mais z. Eu tenho y. Eu tenho w. Somei todo mundo do lado esquerdo. Vou somar todo mundo do lado direito, somando as 3 equações. 8 mais 3, 11, mais 7, 18. Né? Agora aqui, ó, 2x mais 2z, a gente pode escrever assim, ó, 2 que multiplica x mais z. Né? E eu sei quanto vale x mais z. X mais z vale 7. X mais z vale 7. Então, se x mais z vale 7, eu vou substituir o x mais z por 7. Né? Eu vou substituir o x mais z por 7. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 7, mais y, mais w, igual a 18. 2 vezes 7, 14, mais y, mais w, igual a 18. E agora a gente vai tirar 14 dos dois lados, né? Então, tirando 14 dos dois lados, ou passando 14 negativo, tirando 14 dos dois lados, encontramos o 4. Que é o mesmo 4 que eu tinha encontrado chutando aqueles valores lá, né? Poxa, mas por que eu consegui acertar chutando de primeira? Lembra? Eu mandei logo aqui, ó, 5, 3, se eu não me engano. Aí aqui 5 para dar 7 tem que ser 2. Para dar 3 aqui tem que ser 1. Pronto, 3 mais 1. Pô, eu chutei os números e encontrei logo de primeira. Por que isso aconteceu? Porque esse sistema é um sistema possível indeterminado. Ele admite infinitas soluções. Né? Ele vai admitir infinitas soluções. Okay? Se você tivesse colocado um 4 e 4 lá na primeira linha, também você ia chegar no resultado. Né? Ó, 4 mais 4 dá 8. Para completar 7, aqui falta 3. 3 mais alguma coisa tem que dar 3 aqui, tem que ser 0. Pronto, 4 mais 0, 4 também. Então, o nosso aluno ele vai conseguir encontrar o resultado, né? Vai conseguir. Mas para aquele aluno que quer algo mais,
esse tipo de sistema de equações ele é bem interessante. Mas aí já não... para o nível A, poderia até trabalhar já para aqueles alunos que têm um pouquinho mais de aptidão, né? Já dá para fazer esse tipo de coisa para os alunos que têm mais aptidão, né? Os alunos que você já resolveu uma equação do primeiro grau com uma incógnita só, né? Você já passou um sistema simples ali para ele resolver, né? Dá para você já começar a introduzir algumas coisas bem de leve, se eles estiverem dispostos, vamos chamar assim, tá? Nos treinamentos para o nível A. Mas não precisa, tá? Não precisa, ok? É para a gente conhecer um novo caminho. A gente, como professor, a gente precisa conhecer alguns caminhos. Mesmo que alguns desses caminhos, um ou outro, eles não sejam ferramentas conhecidas para os alunos, mas eu acho interessante que nós conheçamos isso, tá? E de forma aritmética, como é que a gente resolve? Esse problema é bem clássico. Além de Olimpíadas de Matemática, costuma cair em concursos para o sexto ano aí, dos colégios militares, enfim. Aqui, ó, se a soma da primeira linha é 8 e a soma da segunda linha é 3, quer dizer que a soma de todos os números do quadrado, a soma dos 4 números, é 11. A soma de todo mundo tem que ser 11, né? Ok? Se a soma da primeira linha é 7 e a soma de todo mundo é 11... Primeira linha não, da primeira coluna, me desculpem. Então, a soma da segunda coluna, já que a soma de todo mundo é 11, a soma desses dois caras tem que ser 11, né? Então, a soma dos números da segunda coluna, ela tem que ser 11 menos 7, né? O que falta para completar 11, ou seja, 4. Né? Então, também é outra maneira da gente enxergar essa solução. Tá joia? Beleza? Tranquilo? Suave? Vamos lá, mais um problema. Deixa eu passar o slide aí. Vamos passar para mais um problema. 1, 2, 3 e já. Problema 5. Mônica ganhou de presente 3 animais. Ela contou todos os pés dos bichinhos e viu que totalizavam uma dezena. Quais animais Mônica pode ter ganhado? 2 coelhos e um peixe? 1 coelho e um passarinho, e 2 passarinhos? 2 coelhos e um passarinho? O aluno do nível A também, essa é a prova do ano passado, né? A prova da OBMEP de 2021, tá? Do nível A. O aluno ele vai ficar experimentando, né? Ele vai ficar experimentando e vai conseguir resolver sem problema. Tá? Mas resolvendo algebricamente isso aí, né? Seja C o número de coelhos que ela ganhou, tá? Seja P o número de passarinhos que ela ganhou. E seja PE o número de peixes que ela ganhou. Se ela ganhou 3 animais, significa que o número de coelhos mais o número de passarinhos mais o número de peixes tem que ser 3. Né? Aí. Ela contou os pés desses bichos e a quantidade foi 10. Eita! A quantidade foi 10. Então, nós temos 4 vezes o número de coelhos é a quantidade de pés que os coelhos têm. 2 vezes o número de passarinhos é o número de pés dos passarinhos que a gente tem.
E claro que os peixes não têm pés. Então, a soma dos pés dos coelhos com a soma dos pés dos passarinhos tem que dar 10. E, novamente, a gente caiu num sistema que o número de informações é insuficiente, porque nós temos 3 incógnitas e apenas 2 informações. Tá? Existe uma terceira informação aqui, que ela está para resolver esse sistema, mas isso é já para os alunos do ensino médio, né? A terceira informação é que a quantidade de coisas, a quantidade de animais, deve ser números naturais, né? Então, quando ele encontrar uma solução genérica para o sistema, ele vai procurar dessas infinitas soluções que esse sistema apresenta, quais as que apresentam apenas soluções naturais, tá? Ok? Mas, enfim, isso para os alunos do ensino médio. Vamos resolver isso aqui, ó. Como o número de informações é insuficiente, eu não vou conseguir resolver esse sistema, a gente pode fazer uma coisa muito simples, ó. A gente pode pegar essa equação aqui, ó, e fazer algumas experiências com ela, né? Ou a gente pode também fazer assim, com a segunda equação. Lembrando que o número, isso aqui vai ser para a gente verificar, tá? O número de coelhos, passarinhos e peixes, 3. Isso a gente vai fazer para verificar. Então, usando a segunda equação aqui embaixo, a gente pode escrever a segunda equação assim, ó, que o número de passarinhos, ó, vai ser 10 menos 4 vezes o número de coelhos dividido por 2. Eu isolei a incógnita número de passarinhos. Eu isolei essa incógnita número de passarinhos. Né? O 4C eu passei negativo, ou seja, tirei 4C dos dois lados e depois dividi os dois lados por 2. E agora, quais são os possíveis valores para o C? Quais são os possíveis valores para o C? São 3 animais, não são? Então, o C, que é o número de coelhos, ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser 2 e ele pode ser 3. Né? O número de passarinhos, se o C for 0, 4 vezes 0 é 0. 10 dividido por 2 dá 5. Eu não posso ter 5 passarinhos. Porque o total de animais é 3. Se o C for igual a 1, 10 menos 4 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Eu não posso ter 4 animais. Se o C for 2, 10 menos 8 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Opa, ok. Se o C for 3, o número de passarinhos dá negativo. Daria menos 1. Eu não posso ter uma quantidade negativa. Então, a única solução que a gente tem é essa aqui, ó. Ah, Kleber, mas e o número de peixes? O número de peixes é o que falta para completar o 3. Como aqui já deu 3, significa que o número de peixes é 0. Então, ela ganhou 2 coelhos e 1 passarinho. Foi isso que ela ganhou. 2 coelhos e 1 passarinho. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Sossegado? Vamos lá. Vamos para a solução aritmética agora, desse problema da Mônica. Então, ó, a solução aritmética desse problema, a gente vai fazer o seguinte. Se todos os animais fossem coelhos, quantos pés nós teríamos se todos fossem coelhos? O número de pés, ou seja, 3 coelhos, né? O número de pés seria 3 vezes 4, ou seja, 12. Eu posso ter 3 coelhos? Não, porque o número de pés tem que ser 10. Ok? Então, agora eu vou trocar coelho por passarinho. Eu tenho 3 coelhos. Coelho, coelho
e coelho. Deu 12 pés, eu não posso ter 12 pés. Se eu trocar um coelho por um passarinho, o número de pés diminui em 2. Se eu trocar um coelho por um peixe, o número de pés diminui em 4. Eu tenho 12 pés aqui, ó. Eu tenho 12, mas eu só quero 10, então eu quero diminuir 2. Eu quero diminuir 2. Eu quero passar para 10. Como é que eu faço para diminuir 2? É só trocar um coelho por um passarinho. Se eu trocar um coelho por um passarinho, eu continuo tendo 3 bichos, 3 animaizinhos, porém eu vou passar de 12 pés para 10 pés. Resolvido o nosso problema, usando aritmética. Ok? Beleza? Essa solução é uma solução muito interessante para trabalhar com os alunos do nível A. Porque eles vão fazer testando. E eles vão falar, mas professor, eu fui testando aqui e achei a resposta. Ótimo, perfeito. Mas problemas um pouco mais complexos, você não vai conseguir testar. Eles não vão conseguir resolver testando, ou vão demorar muito testando. Então essa é uma solução muito, muito, muito interessante. Joia? Beleza? Vamos lá para mais um problema. Problema 6, 1, 2, 3 e já. Problema 6, 1, 2, 3 e já. O problema do Móbile, assim como o da balança, o Móbile é clássico. Os problemas de Móbile, eles são clássicos, né? Então nós temos um Móbile aí, está tudo equilibrado, né? O Móbile abaixo, pendurado no teto, está em equilíbrio. Ou seja, as barras cinzas estão na posição horizontal. Objetos iguais têm iguais pesos. Objetos iguais têm pesos iguais, né? Na verdade, massas, né? Quanto pesa, né? Ou qual é a massa do objeto indicado com o ponto de interrogação? Então, quanto pesa o quadrado? Né? Quanto pesa o quadrado? Bom, nós temos o círculo, né? Vamos chamar de C o peso do círculo. Nós temos o trapézio, que a gente vai chamar de T o peso do trapézio. Nós temos o coração, então a gente vai ter que chamar de CI o círculo e CO o coração. E nós temos o quadradinho. Vamos chamar de Q o peso do quadrado. E agora a gente vai encontrar as equações, né? A gente vai encontrar as equações, né? O peso do círculo tá na cara, né? Ó, o círculo, primeira equação é essa. O círculo vale 30. Uma equação já é a solução, né? Agora a gente vai para esse equilíbrio aqui, ó. Esses dois são iguais, né? Então, um trapézio equivale a 2 círculos. Um trapézio tem o mesmo peso de 2 círculos. Né? Vamos para esse aqui agora. Ó. Esse aqui agora. Ó. Esses pesos aqui, ó, eles são iguais. Então, 2 corações, aqui é círculo, 2 corações mais 2 quadrados tem o mesmo peso de um trapézio mais 2 círculos. E por último, um coração tem o mesmo peso de 2 quadrados. Né? Ó, esse aqui está em equilíbrio com esse. Tá certo? Esse coração está no meio aqui, ó, então ele não vai pender para nenhum lado. Né? Então é um sistema, você tem 4 informações e você tem 4 incógnitas. Então é um sistema possível determinado aí. Tá? Não necessariamente seria determinado, mas nesse caso é determinado. Então já encontramos que o círculo mede 30. Aí a gente passa para a segunda equação, a gente acha o trapézio, que é 2 vezes 30, ou seja, o trapézio ele pesa 60. Aí a gente passa para a terceira. 2 corações
mais 2 quadrados. Eles medem um trapézio, que é 60, mais 2 círculos. Opa! Se um círculo é 30, 2 círculos, 60. Tá? Vamos continuar nessa equação, só que vamos pegar uma informação da quarta. A quarta equação está dizendo que 2Q é igual a 1 coração. Se 2Q é igual a 1 coração, olha aqui, ó. Eu vou trocar 2Q por 1 coração. Né? 2Q, de acordo com a quarta, é 1 coração. Ó. Então a gente vai ficar com essa equação 2 corações mais 1 coração é igual a 120. 2 corações aqui para baixo, né? 3 corações, 120. 1 coração divide todo mundo por 3. 1 coração, 40. Né? Se 1 coração é 40, ó, 1 coração é o mesmo que 2 quadrados, né? Ou seja, 2 quadrados medem 40 também. Pesam 40, né? Então, cada quadrado vai pesar 20. Cada quadrado vai pesar 20. Beleza? Pronto. Né? Tá aqui. Um probleminha já mais complicado, já mais complexo, né? Usando a álgebra. Mas para aqueles alunos que querem um pouquinho mais aí, né? Que são um pouquinho mais maduros aí, que já treinam já há algum tempo, você pode trabalhar com esse... você pode, inclusive, trabalhar, ao invés de usar as letras, usar os símbolos, né? Você pode usar os símbolos nas equações, né? Que ficaria muito bacana também, usando os símbolos. Tá? E a solução aritmética? Pô, a solução aritmética, ó, vamos lá. Vamos passar aqui, ó. A solução aritmética. Bom, a gente sabe que esse cara aqui é 30, né? Já vamos riscando no desenho. Então, esse cara aqui é 60. Todo esse lado mede 120. Todo esse lado mede 120. Aqui dá para ver que o quadrado ele mede a metade do coração. Então, é como se o coração ele fosse equivalente a 2 partes e o quadrado a 1 parte. Né? O peso do quadrado ele é o dobro do peso do coração. Então, quantas partes a gente vai ter? Então, se o quadrado ele for 1 parte, então aqui a gente tem 1 parte. 1 parte. O coração são 2 partes, né? O coração são 2 partes, porque mede o dobro do quadrado. O coração são 2 partes. Então, esses 120 eu vou ter que dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Eu vou ter que dividir os 120 em 6 partes. 12 por 6 dá 2. Abaixo 0. 0 dividido por 6 dá 0. 0 vezes 6, 0. Para 0, 0. Então, a gente chega nesse 20. 1 parte corresponde a 1 quadrado, né? A gente chegou na resposta. Se ele estivesse pedindo o coração, eu ia ter que multiplicar por 2, porque o coração corresponderia a 2 partes. Né? Então, também seria uma maneira de usar, de resolver o problema usando o mobile, né? Problema usando o mobile. Tá? Vamos lá, problema 7, mais um. Passando o slide, 1, 2, 3 e já. Problema 7. Um probleminha já do nível 1. Esse problema é muito bacana, cara. Esse problema é muito legal. Ó, na figura temos um retângulo com área igual a 120 centímetros quadrados. Um círculo com área 81 centímetros quadrados. E um triângulo com área igual a 29 centímetros quadrados. Qual a diferença entre a soma das regiões azuis, então área azul, menos a área da região vermelha? A área azul menos a área vermelha. E aí? Usando a álgebra. Vamos fazer o seguinte.
A área do triângulo vamos dividir em duas partes. T1, T2. Opa, esse é o retângulo. T1, T2. A área do retângulo, R1, R2. Né? E a área do círculo aqui, a área vermelha, vamos chamar de C. Área vermelha, vamos chamar a área vermelha de C. Tá? O que seria a área azul? A área azul, então, nada mais é do que R1 mais T1. Essa é a área azul. Ok? Menos a área vermelha. A área vermelha a gente chamou de C. Tá? Só que, veja bem, essa área do retângulo, a gente pode escrever assim, né? R1 mais R2 igual a 120. R1 mais R2 igual a 120. Ou seja, R1 vai ser igual a 120 menos R2. Então, a gente pode escrever R1 como sendo 120 menos R2. E T1? T1 é a mesma coisa. A área do triângulo é 29. Então, eu posso escrever o T1, T1 mais T2 é 29. Então, eu tenho que T1 é 29 menos T2. Menos a área vermelha. A área vermelha, ó, C mais R2 mais T2 é a mesma coisa que 81, que é a área do círculo. A área vermelha mais R2 mais T2. Então, eu posso escrever C como sendo 81 menos R2 menos T2. Então, eu posso escrever o C como sendo 81 menos R2 menos T2. Okay? Então, 120 menos R2 mais 29 menos T2 menos 81 mais R2 mais T2 vai ser igual a R2 menos R2, cancela, T2 menos T2, cancela. 120 mais 129, 149. 149 menos 81, isso aí vai dar 9 menos 1 dá 8, 14 menos 8 dá 6. 68 centímetros quadrados. Olha que espetáculo, olha que beleza de solução. Mas essa é a solução algébrica. Essa é uma solução algébrica. O pessoal do quarto, quinto ano não teria acesso a uma solução dessa. Não. A gente vai ter que fazer aritmética, usar a abordagem aritmética. Pô, como é que eu resolvo isso aí usando a aritmética? Vamos lá. Olha aí. Vamos supor que não exista a interseção. Vamos supor que não existe interseção. Ó, se não existisse a interseção, a área azul seria 120 menos 120 mais 29, retângulo mais triângulo, menos o círculo, 81. Área azul menos área vermelha. Né? Se não existisse interseção. Agora, e se tivesse a interseção? Vamos supor que a interseção fosse assim, ó. 1 centímetro aqui, 1 centímetro quadrado aqui. E 1 centímetro quadrado aqui. Bom, agora mudou a coisa, né?
Se a interseção é 1 centímetro quadrado, a área azul, eu vou ter que tirar 1 centímetro da área azul, né? Eu vou ter que tirar 1 centímetro da área azul do retângulo. Então, eu tiro 1. Passa a ser 129. O 29 também vai perder esse 1 aqui. Também vai perder esse 1. Né? E o 81, ele também perde 1 e 1. O 81, que é a área vermelha, ó, ele vai perder esse 1 e esse outro 1. Então, o 81 ele acaba perdendo 2. Isso aqui é uma soma, né, menos essa diferença. Se eu tirei 2 dessa soma e tirei 2 do outro termo da diferença, não mudou nada. Isso aqui não mudou nada. Então, aqui em cima eu tinha 149 menos 81, que dá 68. Aqui embaixo eu vou ter 147 menos 79. Também vai dar 68. Então, qualquer que seja o valor dessas áreas brancas aqui, eu vou tirar da parte azul e vou tirar a mesma coisa da parte vermelha. Como é parte azul menos parte vermelha, tirar um pedaço de cada continua a mesma coisa. Né? Se eu tiver 10 menos 7, isso aqui dá 3. Se eu tirar a mesma quantidade do 10 e do 7, eu vou tirar 2 do 10 e vou tirar 2 do 7. O resultado não muda, continua o mesmo. Então, em uma subtração, se você tira a mesma quantidade das duas partes, você não muda o resultado. Continua com o mesmo 68. Né? Então, perceba que a gente não precisou usar a álgebra, né? A gente não precisou usar a álgebra. Inclusive, eu já vi a solução desse problema usando a balança. A balança é um jeito é um jeito escondido, é um jeito de usar a álgebra escondida, né? Mas sem problema. Só que é necessário resolver esse problema usando álgebra? Não. Tá aí. A gente conseguiu uma solução sem precisar de incógnitas, né? Sem precisar usar letras representando os nossos números, né? O que a gente não conhece. Tá certo? Beleza? Pessoal, eu chego... Deixa eu passar aqui. Eu chego então, pessoal, ao final desse encontro, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Nosso objetivo aqui foi uma aula para professores do nível A, né? Que lecionam quarto e quinto ano, né? Lecionam no ensino fundamental 1, mas em especial voltados ao treinamento de Olimpíada de Matemática para o nível A. Então, a gente pegou alguns problemas que ficam naquela interseção, né? Do 7º ano em diante, a gente ensina os meninos a usar a álgebra, só que são problemas que a gente pode resolver um pouquinho antes, a gente pode usar aritmética. E mesmo depois que os alunos tenham conhecido essa ferramenta álgebra, é interessante você apresentar uma solução como nesse último problema aí que a gente fez, né? Que era um problema assim que você olha, ele tem cara de equação, né? Ele tem cara de álgebra, mas a gente consegue usar uma solução limpa, né? Uma solução bem clara, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula. A lista que eu preparei para vocês vão ser problemas com essa ideia, aí fiquem à vontade para usar aritmética ou usar álgebra, como vocês ficarem mais à vontade, mas seria interessante se vocês conseguissem usar as duas coisas, né? Usar as equações algébricas e encontrar uma solução sem precisar usar álgebra, né? Seria bem interessante. E a provinha de vocês aí, os problemas vão ser
na mesma ideia aí também. E lógico, vocês podem usar qualquer um dos métodos, fiquem à vontade. Tá? Então, para vocês como professores resolverem, vocês podem escolher o método que vocês ficam mais seguros, isso não tem problema. Mas quando a gente vai ensinar para os nossos alunos, quanto mais caminhos diferentes a gente ensinar para eles, mais opções e mais tranquilos eles ficarão para fazer uma prova de Olimpíada. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.